Você sabia que a mulher que um homem teme perder não é necessariamente a mais bonita, ou a mais dedicada, ou a que mais se esforça? Às vezes é exatamente o oposto. E isso pode até te incomodar, porque tudo o que você foi ensinada a fazer para ser valorizada pode ser o que está justamente te tornando descartável. E se você está aqui, provavelmente já se pegou nessa situação de fazer tudo certo, se dedicar, se entregar e ainda assim terminar o dia com aquela pontada estranha de que não adiantou nada, que ninguém liga. É uma conta emocional que você não consegue nem nomear direito. É aquela sensação de que o quanto você dá nunca é suficiente para gerar o quanto você sabe que merece receber. Isso não é fraqueza, isso é um padrão. E padrões têm origem. E é exatamente isso que quero explorar com você hoje. Existe uma cena que sempre se repete em atendimentos e provavelmente na vida de muita gente que está assistindo esse vídeo. Uma mulher chega e diz: eu faço tudo por ele, eu sou a paz, a amiga, o apoio, a parceira, e mesmo assim sinto que sou descartável. E quando você começa a escavar essa história, o que aparece não é um homem monstruoso. O que aparece é uma dinâmica, uma estrutura relacional que foi construída muito antes desse relacionamento começar. E que esse relacionamento está simplesmente repetindo. Veja bem, cada um de nós carrega uma espécie de roteiro inconsciente sobre o que é amor, sobre o que significa ser amado, sobre o que precisamos fazer para merecer o afeto. Esse roteiro foi escrito nos primeiros anos de vida, antes mesmo de termos palavras para descrevê-lo. Ele foi escrito por experiências com as primeiras figuras que nos cuidaram, nos rejeitaram, nos valorizaram ou até nos ignoraram. O detalhe cruel é que a gente não lembra ter escrito esse roteiro. A gente só encena relacionamento após relacionamento, situação após situação. Quando uma mulher pergunta por que ele não se preocupa em me perder, a resposta mais honesta que existe não está no comportamento dele, está no sistema de escolha dela. Porque o inconsciente tem uma tendência perturbadora de nos colocar exatamente nas situações que confirmam o que já acreditamos sobre nós mesmos. Se em algum lugar fundo você carrega a crença de que precisa merecer amor através de performance, você vai inconscientemente criar condições para que o amor nunca chegue de graça. Porque se chegasse de graça, quebraria toda a lógica que você aprendeu a usar para sobreviver emocionalmente. Falando nisso, no vídeo passado eu falei sobre os sinais que costumam aparecer antes do fim de qualquer relacionamento. Se você não viu, vai lá, porque vai fazer muito sentido com isso que a gente está falando aqui agora. E aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Voltando aqui, vamos falar agora sobre os 9 atributos femininos que fazem o homem ter medo de perder a sua mulher. O primeiro atributo é estar em paz com você mesma. Existe uma diferença enorme entre uma mulher que traz tranquilidade para um relacionamento porque está inteira por dentro e uma mulher que simula paz enquanto carrega tempestades. O inconsciente percebe essa diferença. O outro também percebe essa diferença, mesmo sem saber nomear. Quando você resolve seus conflitos internos não resolvidos ou mal resolvidos, como traumas, padrões de ansiedade, feridas antigas, você para de usar o relacionamento como campo de batalha substituto. E aí algo muda. A sua presença passa a ser genuinamente reparadora. Não por esforço, mas por essência. O segundo atributo é oferecer amor, não carência.
Quando o amor que você oferece vem de um lugar de falta, de uma necessidade de ser correspondida, de um medo de abandono, ele tem um peso que o outro sente com pressão, mesmo quando é expresso com palavras doces. Há uma diferença entre amar a partir da plenitude e amar a partir da necessidade. O primeiro gera atração, o segundo gera uma dinâmica de fusão ansiosa que inevitavelmente acaba afastando. O terceiro atributo é descobrir o que ele realmente precisa, não o que você projeta que ele precisa. Projeção é um mecanismo de defesa clássico. A gente atribui ao outro o que é nosso. Se você ama, por exemplo, receber presentes do nada, então você vai dar presentes do nada. Se você se sente amada com palavras de afirmação, então você vai fazer palavras de afirmação. Mas e se ele não funciona assim? O erro não está na generosidade. Está em não perceber que generosidade sem escuta é, no fundo, um monólogo disfarçado de diálogo. O quarto atributo é cuidar de si mesma como prioridade real, não como bônus. Uma mulher que se cuida não está fazendo isso para parecer mais atraente, embora acabe sendo um efeito colateral inevitável. Ela está fazendo isso porque entende que o seu bem-estar é inegociável. E essa postura de alguém que se trata com respeito sinaliza algo muito poderoso para o inconsciente do outro. Essa pessoa tem valor aos próprios olhos. E o que tem valor aos próprios olhos é percebido como valioso pelos olhos do outro também. O quinto atributo, ouvir de verdade. Existe uma defesa muito comum em quem foi magoado repetidamente, a desconfiança automática. Tudo o que o outro diz é lido como ameaça ou mentira. Esse filtro, que é construído como proteção, acaba criando exatamente o isolamento que a pessoa temia. Ouvir de verdade não é ingenuidade, é a capacidade de distinguir o que está sendo dito do que você teme que esteja sendo dito. O sexto atributo é criar um mundo próprio e não depender do relacionamento para existir. A dependência excessiva não é amor, é angústia de separação. E a angústia de separação tem raízes muito anteriores ao relacionamento atual. Quando uma mulher constrói uma vida própria, amizades, projetos e prazeres que independem do parceiro, ela para de usar o relacionamento como prótese identitária. Isso muda completamente a dinâmica do poder dentro do casal, não por cálculo, mas por estrutura. O sétimo atributo é construir um equilíbrio real dentro do relacionamento. Relacionamentos que funcionam não são aqueles onde cada um faz metade de tudo. São aqueles onde cada um traz o que tem de melhor e cobre o que o outro não consegue. Isso exige autoconhecimento, saber o que você carrega de forte e o que você precisa de suporte. E, principalmente, exige também reconhecer o mesmo no parceiro. O oitavo atributo é dar consequências reais, não ameaças vazias. E esse é um dos pontos mais difíceis, porque mexe diretamente com o medo de abandono. Dar consequências exige acreditar que você pode sobreviver à perda. E muitas mulheres inconscientemente preferem tolerar o que não deveriam tolerar a enfrentar o vazio que viria se o relacionamento acabasse. Mas o que você tolera sem consequências, você ensina que pode continuar. Não por maldade, mas por omissão. O nono atributo é estar disposta a ir embora e ser capaz de fazer isso de verdade. E esse é o ponto que mais sustenta tudo.
Porque não é sobre abandonar o relacionamento na primeira dificuldade. É sobre não estar presa nele por medo. É sobre escolher ficar a partir da liberdade, não a partir do desespero. Um homem sente quando uma mulher está com ele porque quer, não porque teme ficar sozinha. E essa diferença muda tudo. Agora, o mais importante de tudo isso que conversamos é que tudo aponta na mesma direção. A mulher que faz um homem se preocupar genuinamente em perdê-la não é aquela que o prende com ciúme, com dependência, com medo. É aquela que a cada dia escolhe ser mais ela mesma, mais presente, mais inteira, mais viva. E essa mulher o outro não quer perder, não porque foi convencido disso, mas porque sente no fundo que perdê-la seria perder algo que não se encontra em qualquer lugar. Mas eu vou te deixar uma pergunta aqui antes de finalizar. Qual a versão de você que você mesma ainda não deu permissão para aparecer? Não a versão que ele quer ver, mas a versão que você reconhece como a sua verdade mais profunda. Porque é ela que transforma os relacionamentos. Me conta aqui nos comentários qual desses atributos ou quais deles você acha que ainda não conseguiu desenvolver no seu relacionamento.